Bom dia, pessoal. Agora vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre massa molecular. Então, na aula anterior a gente viu, a massa atômica e agora nós vamos estudar a massa molecular. E o que é massa molecular? É um número que vai indicar quantas vezes uma molécula é mais pesada do que 1/12 do carbono 12 ou, se 1/12 do carbono 12 é a mesma coisa que uma unidade de massa atômica. Mas é bem tranquilo, tá? Então, de uma maneira prática, calculamos a massa molecular somando-se todos os pesos atômicos dos átomos que formam a molécula. Então vamos pegar aqui o ácido sulfúrico. Molécula do ácido sulfúrico, H2SO4. Nós queremos saber a massa dessa molécula. Essa molécula tem que massa comparado ao carbono 12 ou a uma unidade de massa atômica? Então vamos verificar aqui que a massa do o ácido sulfúrico em si, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio, tá? Um átomo de enxofre, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Um átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. Tudo bem? Então, por isso que é representado dessa maneira, H2SO4. Nós vamos retirar essas informações aqui da tabela periódica, tá? Então os exercícios eles vão dar isso para nós, e caso o exercício ele não dá essas informações, numa prova de vestibular, onde que eu posso encontrar? Na tabela periódica. Então vou lá na tabela periódica e tiro essas informações. Sempre lembrando, pessoal, duas coisas aqui. Essa aula eu peguei do site do professor Agamenon Roberto, tudo bem? Então, se você digitar na internet lá, professor Agamenon Roberto Química, esse slide vai estar disponível lá, tudo bem? Segundo, vocês viram na aula anterior que a massa atômica, às vezes, ela pode dar quebrado. Então, dá 35,5, dá 15,9. Então, convém-se o quê? Convém você arredondar esses valores para fazer esse tipo de cálculo. Então, por exemplo, que nem do oxigênio. Se você pega as tabelas periódicas mais aprimoradas, vai verificar lá que dá 15,999. Então, você arredonda para cima. Então, por exemplo, apareceu um número, e esse número tem vírgula e tem 7, 8 ou 9, eu arredondo para cima. Então, vamos lá. 11,7, eu arredondo para 12. 15,9, eu arredondo para 16. Tudo bem? 33,8, eu arredondo para 34. Beleza? Agora, quando o número ele dá assim, dá 0,1, 0,2, 0,3, eu arredondo ele para baixo. Isso para facilitar meu cálculo, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. 12,1, eu arredondo para 12. 17,3, eu deixo em 17. Não preciso arredondar lá para cima, tá? 17,3 eu deixo em 17 para facilitar meu cálculo. Tá? Quando que você vai usar o número quebrado? Quando ele tiver vírgula 4, 5 ou 6, você deixa em 5. Então, caso 35,5, mantém, deixa 35,5. Deu 84,4. Então, 84,5 você usa para fazer o cálculo. Beleza, turma? Então, vamos lá. O que eu estava falando. Então, nós temos esses dados aqui. E eu vou pegar e somar primeiro qual é a massa total de hidrogênio nessa molécula. Então, quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Aqui, ó, que dá para ver. Aqui, ó, no índice atômico dá para ver 2 átomos de hidrogênio vezes a massa do hidrogênio. O hidrogênio corresponde a 1 U, ou uma unidade de massa atômica. Então, 2 vezes 1, 2. Agora nós vamos pegar o enxofre.
O enxofre tem quantos átomos? Tem um átomo, ó. Então, aparece índice, é indicativo de um átomo, vezes a sua massa. Qual que é a massa do enxofre? Tirado lá da tabela periódica, é 32 U, ou 32 unidades de massa atômica. Então, 1 vezes 32 igual a 32. O oxigênio, ele tem 4 átomos. Então, nós vamos pegar o oxigênio aqui, vamos pegar os 4 átomos e vamos multiplicar pela sua unidade de massa atômica, que é 16. 4 vezes 16 igual a 64. E agora, como que eu calculo a massa dessa molécula? Eu vou somar esses valores. Tá? Então, a massa molecular, né, do ácido sulfúrico é 98 unidades de massa atômica. Isso é o peso de uma molécula. Tudo bem? Vamos lá fazer alguns exercícios. A massa molecular da sulfanilamida, né, que é um medicamento utilizado como antibiótico, veja aqui, ó, ele deu a fórmula, a fórmula molecular do composto, tá? E ele deu as massas aqui, ó. Hidrogênio 1, carbono 12, nitrogênio 14, oxigênio 16, enxofre 32. Então nós vamos pegar essa fórmula e vamos fazer o cálculo. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Primeiro pega o átomo de carbono. Quantos átomos de carbono tem na fórmula? Tem 6. Vezes 12, que é a massa do carbono, vai ser igual a 72. Agora eu vou pegar o hidrogênio. Tem quantos hidrogênios? 8. Vezes 1, que vai ser igual a 8. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 8 vezes 1 igual a 8. Agora eu vou pegar o nitrogênio. Quantos nitrogênios tem? Tem 2. Eu vou multiplicar pela massa de um átomo de nitrogênio, que é 14. Tá? Que vai ser igual a 28. Seguindo lá. O próximo é o oxigênio. Tem 2 átomos de oxigênio, vezes a massa do oxigênio, que é 16, vai dar 32. Deu enxofre, que tem um enxofre, vezes 32, que é a sua massa, vai ser igual a 32. Fazendo esse cálculo, né, vai dar igual a 172 U. Isso corresponde ao quê? A massa da sulfanilamida, a massa molecular dela é 172 U, 172 unidades de massa atômica. Vamos para o próximo aqui. A fórmula do composto abaixo é, e ele deu hidrogênio 1, sódio 23, enxofre 32, oxigênio 16. Bom, percebam, pessoal, isso aqui é um sal hidratado, tá? A gente viu lá nos sais que às vezes os sais eles têm a capacidade higroscópica, que é derreter umidade, né? Podem observar no sal de cozinha, quando às vezes o tempo está bastante úmido, o sal de cozinha ele gruda no saleiro. Então, não sei se vocês já repararam, o pessoal coloca arroz dentro do saleiro para dar atrito, para que o sal ele se desprenda, né, daqueles grumos de umidade que formam. Mas então, seguindo aqui, ó, vamos fazer o cálculo. Sódio tem 2, né? 2 sódios, vezes a massa do sódio, que é 23, igual a 46. O enxofre tem um enxofre, vezes 32, que vai ser igual a 32. Tem 4 oxigênios ali, não tem mais, né? Oxigênio tem 4 aqui, mas tem mais aqui, mas depois a gente calcula. 4 vezes a massa do oxigênio é 16, igual a 64. Então a massa desse composto aqui, do Na2SO4, é 142, só que tem a massa da água ainda aqui, ó, para a gente calcular. Então vamos seguir. A água tem 2 hidrogênios, 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, 2. O oxigênio tem massa igual a 16, 1 vezes 16 igual a 16. A massa de uma molécula de água é 18. Mas observem aqui que tem 3 moléculas de água, tá? Então, como que eu vou fazer o cálculo?
vai ser 142, essa primeira parte aqui, tudo bem? Mais 3 vezes, né? 3 moléculas de água, 3 vezes 18. Então a massa total vai ser igual a 196 unidades de massa atômica. Tudo bem? Alternativa B. Admite-se que os isótopos do hidrogênio, do cloro e do oxigênio podem formar moléculas de ácido clorídrico. Relativamente a essas moléculas, podemos dizer: qual alternativa a gente vai marcar? Todas apresentam a mesma massa. Não. Veja, porque se tem átomos com massa diferente, então vai ter moléculas com massa diferente. O que se faz, né, pessoal, é pegar lá, quando a gente vai fazer o cálculo da massa atômica, é uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos na natureza, para a gente ficar mais próximo possível, né, do acerto de um cálculo. Então, suas massas podem variar de 84 a 94. Não sei, vamos calcular. Suas massas podem variar de 52 a 58. Vamos ver. Todas apresentam o mesmo número de nêutrons. Não, né, pessoal? O número de nêutrons é que difere. Se ele falasse todos apresentam o mesmo número de prótons, daí beleza, daí estaria certo, porque, né, os números de prótons de hidrogênio, cloro e oxigênio são fixos. O que muda é o número de nêutrons, né, e daí isso altera a sua massa. Apresenta o número de nêutrons que podem variar de 42 a 52. Eu vou fazer o cálculo aqui. Vamos pegar qual é a questão correta. Nós temos a massa do ácido perclórico. Menor massa molecular que pode dar é 1, né, do hidrogênio, mais 35 do cloro, mais 48 de 3 oxigênios vezes 16, né? Que é a massa do oxigênio. Então, 16 vezes 3 vai ser igual a 48. Então, a menor massa molecular vai ser igual a 84. A maior massa molecular vai ser 3, né? Que é a massa do maior átomo de cloro, do mais pesado, né? Por assim dizer. Opa, desculpe. Vezes 37, que é a massa do cloro mais pesado, vezes 18, que é a massa do oxigênio, 18 vezes 3, né? E a soma vai dar 94. Então a massa atômica pode variar aí de 84 a 94, alternativa B. Beleza, turma? A última. Um composto AlXO43 apresenta uma massa molecular igual a 342. Determine a massa atômica do elemento X. Ele deu aí os dados do oxigênio é 16, do alumínio é 27. Bom, como que a gente faz, né, esse exercício? Ele está colocando aqui como um desafio. Então, nós vamos fazer o quê? O alumínio é 2 vezes 27 igual a 54. Beleza? O X é 3 vezes a massa de X que eu não sei, igual a 3x. O oxigênio é 12 vezes, né? São 12 átomos, né? 4 vezes 3, 12, vezes a massa do oxigênio, que é 16, que vai dar 192. Essa soma aqui, ela tem que ser igual a 342. Então eu pego, ó, 54 mais 3x mais 192, ela tem que ser igual a 342. Aí eu passo 54 e 192 lá para o segundo membro diminuindo. Vai ficar igual a 342 menos a soma desses dois, que vai dar 246. 3x vai ser igual a 96, a diminuição. 96 divididos por 3 vai ser igual a 32U. Né? Que elemento é esse? Esse elemento é o enxofre. Ok, pessoal? Então, beleza, né? Façam as tarefas, tentem resolver as atividades. Semana que vem a gente faz a MIT.